Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar, e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele, e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo, e disseram-lhe: Por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Em seguida disseram-lhe: O que devemos fazer contigo, para que o mar se acalme? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte, para trazer o navio à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor, e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor. Nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício, e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe, para que engolisse Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 2. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu, do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram, todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: Estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos das montanhas, a terra, com seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da corrupção, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício a ti com a voz do agradecimento, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas capítulo 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade caminho de um dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. As pessoas de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre a cinza.
E fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clamem poderosamente a Deus, sim, convertam-se, cada um do seu caminho mau, e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Jonas capítulo 4. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E orou ao Senhor, e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta minha fala, quando ainda estava em minha terra. Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira-me a vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se no lado leste da cidade, ali fez para si uma tenda, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira, e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado, até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu numa noite, e numa noite pereceu, e não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais?